Isso, pode começar a gravar. Então, vamos dar início à nossa prática de hoje, começando com a entoação do mantra Om por 3 vezes, depois saudando a Ganesha, a Saraswati e aos nossos santos mestres. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatiaye Namo Namaha. Ó amados mestres, abençoai-nos e protegei-nos. Abençoai esse estudo do Gnana Mandiram, para que possamos ter a sabedoria para compreender os ensinamentos de Sri Adi Shankaracharya do Vivekachudamani, e que possamos obter as vossas bênçãos para que tudo corra bem e tudo dê certo. Com as vossas graças, vos agradecemos imensamente. Jaya Gurudeva, Jaya Mãe Divina, salve todos os seres. Amém. Então, vamos começar hoje com o nosso União com Brahman. Então, estamos no versículo 408. E nesse ponto, Shankaracharya nos diz o seguinte: quando a mente alcança a perfeição, não, a perfeita união com Brahman, o homem sábio compreende Brahman inteiramente no seu coração. Brahman está além de qualquer palavra ou pensamento. É a consciência pura, eterna. É a suprema bem-aventurança. É incomparável e imensurável. É perpetuamente livre. Está além de toda a ação. É ilimitado como o céu, indivisível e absoluto. 409. Aqui no sânscrito, ele fala que em vez de a mente alcançar a perfeita união com o Brahman, ele fala samadhi, né? Mas samadhi é isso, né? É a perfeita união com o Brahman. Supremo. Com o Supremo. 409. Quando a mente alcança a perfeição, a perfeita união com Brahman, o homem sábio compreende Brahman inteiramente no seu coração. Brahman está além da causa e do efeito. É a realidade que se encontra além de todo pensamento. É eternamente o mesmo, incomparável, fora do alcance de qualquer concepção mental. Ele é revelado pelas sagradas escrituras e manifesta-se constantemente em nós, através da nossa consciência egóica.
Aqui no sânscrito ele diz que através do samadhi, né, o homem sábio alcança realiza o infinito Brahman no coração, além de sobre todos os efeitos que a realidade está além de toda imaginação, é homogênea, além de todas as comparações e provas, estabelecido pela declaração das Escrituras como o eterno auto-estabelecido. Então, vamos ao 410. Quando a mente alcança a perfeita união com Brahman, o homem sábio compreende Brahman inteiramente no seu coração. Brahman não conhece declínio nem morte. Ele é a realidade sem começo e sem fim. É como um vasto lençol de água sereno e sem margens. Está além do jogo das gunas. Então, o jogo das gunas é a manifestação delas através da natureza material. E então, uma hora uma guna está em evidência, outra hora a outra e mais outra hora a outra também. Então elas vão se intercambiando entre si em sua manifestação na natureza material. E o Brahman, o Supremo, ele está além dessas mudanças de gunas. Ele é Triguna Haritan, ou seja, acima das três gunas, as três qualidades da natureza, a, a atividade, a inércia e o equilíbrio entre atividade e inércia. Brahman, o Supremo, está além disso. E ele é o único, o eterno, perpetuamente tranquilo, permanentemente, estavelmente, sempre calmo, tranquilo, imodificado em sua própria natureza. Então, esses são orientações, adjunções sobre este Supremo que é o Brahman. Aqui, aquele vasto lençol de água, no sânscrito fala que é o oceano. O oceano. O oceano em seu estado sereno, calmo. Agora, o 411 diz-nos o seguinte: absorve-te na união com teu verdadeiro ser. É a recomendação do mestre, né? E contempla o Atman de infinita glória. O Atman e o ser é um e o mesmo. E continua explicando Shankara: liberta-te da servidão e do cheiro nauseabundo da mundanidade. Então, nessa frase, Sri Shankara coloca o cheiro o cheiro fedorento, o cheiro da
putrefação da mundanidade, porque a mundanidade é nada mais do que o, o contato com o mundo, o envolvimento com o mundo, a morte, o nascimento que existem no mundo e não em Brahman, não existem no Atman, não existem no ser. Então, temos que nos livrar deste envolvimento com o mundo. Temos que compreender e realizar que esse mundo é fictício e temos que abandonar esse mundo para que possamos realizar o verdadeiro ser eterno. Essa vida mundana é a vida mortal, não é a vida eterna. Empenha-te com tenacidade e alcança a libertação. Então, ele recomenda que aqueles que estão convictos e firmes em suas práticas e dedicados com fé, devoção, constância, perseverança, alcançam com certeza a liberação, a libertação do nascimento, da morte, da ignorância, do apego, da ilusão do mundo e de tudo isso. Continua dizendo: desse modo, não terás nascido em vão neste mundo. Ou seja, se você não alcança a liberação desses males, é em vão o teu nascimento. Você vai ter que renascer de novo. Aqui no sânscrito diz que você deve aproveitar esse nascimento humano. Tem que aproveitar, porque é muito difícil não atingir o nascimento humano. 412. Medita sobre o Atman, teu verdadeiro ser, livre de todos os invólucros e limitações, e que é a existência, o conhecimento e a bem-aventurança infinitos, que é a tradução do termo técnico de Sat Chit Ananda. Satchitananda. Satchitananda é a existência, é a consciência ou conhecimento, e é Ananda, a bem-aventurança, que são a natureza do Brahman, a natureza do nosso Atman, do nosso verdadeiro ser. E ele é o um sem um segundo, esse Brahman, né? E quem atinge se torna livre, ele se libertará da roda de nascimentos e mortes, que é conhecida tecnicamente como Sansara. Muito bem. Agora tem um pequeno trecho de 3 slokas intitulado Despreendimento. Despreendimento. Não é 3 não, tem mais 3. Aqui no meu tem 3. Aqui Tá, continua ali. São 6 slokas. Então, despreendimento significa desapego, renúncia, vai se libertando do mundo pouco a pouco, da ignorância, dos invólucros, das sobreimposições e etc. Então, no Sloka 413, Shankara diz:
Os efeitos das ações passadas fazem com que o vidente iluminado continue a viver no corpo. Então, essas ações passadas, o efeito, né? É o karma das ações passadas, que é chamado prarabdha karma, fazem com que o ser que atingiu a autorrealização continue a viver no corpo, embora ele já não tenha mais nenhuma ligação com o mundo ilusório. E aí continua Shankara dizendo, mas para ele o corpo é mera aparência para o iluminado, né? É como a sombra de um homem. A sombra de um homem, né? Ela, para esse próprio homem, não tem nenhum efeito ou utilidade ou identificação com ela. A sombra de um homem ou de um outro ser pode ter assim efeito em outros seres, mas não no causador da sombra. E para o sábio, para o realizado, esse corpo é só uma aparência, não é real. E continua Shankara dizendo: e quando abandonar o corpo transformado em cadáver, o corpo, né, se transforma em cadáver, nunca mais tornará a nascer em outro corpo. O iluminado, o sábio, aquele que é o vidente, né? Não vai ter mais corpo físico grosseiro. 414, diz Shankara, realiza o Atma, a consciência e a bem-aventurança pura e eterna. Despreende-te completamente desse invólucro, o corpo, que é preguiçoso e imundo. Porque se a gente não tomar banho, por exemplo, não se limpar, a gente fica sujo, né? O corpo fica, né? E fica até com mau cheiro também. Ali que antes ele falou mesmo, nauseabundo. mesmo se limpando, né? É mesmo se limpando. A pessoa solta um gás, esse gás não tem nenhum perfume, né? Não tem também. E você limpa o corpo por fora, mas por dentro estão fezes, pus, melecas e mil outros excrementos, né? Exudações do corpo. Então, por fora, aparentemente, ele parece limpo e puro, mas internamente ele está cheio de impurezas. Continua Shankara dizendo, feito isto, nunca voltes a pensar nele, no corpo, né? Feito isso Realizando o Atman. e desprendendo-se do corpo. Do corpo. Então, depois que você despreende do corpo, não volta a pensar nele como se fosse, não se identifique mais com ele, que ele é só um invólucro efêmero. E lembra-te de que o teu próprio vômito é simplesmente repugnante. Conforme nós comentamos antes, né? As fezes e todas as impurezas internas, incluindo o vômito.
todas essas coisas são consideradas repugnantes, mas elas estão constantemente, diariamente, fazem parte desse nosso corpo. Então, o corpo, ilusoriamente, você pode pensar que ele é limpo, ele é puro, ele é saudável. Não, ele está sempre caminhando para a morte, que é o destino natural dele. Aqui no Sanskrit ele não fala que é repugnante, fala que é desgostoso. Pega mais leve, né? Pega mais leve. 415. O homem verdadeiramente sábio consome a sua ignorância com todos os seus efeitos no fogo de Brahman, o absoluto, o eterno, o eu real. Aqui Shankara coloca o fogo de Brahman porque há milênios na Índia se pratica a cerimônia sagrada do fogo e esse fogo nessa cerimônia é considerado o próprio Brahman, e no qual você joga como oferenda certas ervas, certos pós sagrados que representam o seu ego que será queimado no fogo da sabedoria. E continua Shankara dizendo que o absoluto, o eterno, o eu real, né? Não é o eu ilusório, a identificação com o corpo, com a mente, com a personalidade. Então, ele permanece absorto no conhecimento do Atman, a consciência e a bem-aventurança puras e eternas. Quer dizer, não é essa consciência individual, individualizada, identificada com o corpo. É a consciência eterna que interpenetra todos os seres, não só a nós. 416. A vaca é indiferente à grinalda colocada em torno de seu pescoço. Por quê? Ela pode até sentir um perfume de flores, pode sentir uma maciez na pele do pescoço dela, mas ela é indiferente ao que representa um corpo ser presenteado com uma guirlanda. Já um ser humano, ele tem uma interpretação sobre isso. A vaca não. A vaca ou qualquer outro animal, um cachorro, um macaco, eles são indiferentes. Eles não vão pensar, como eu sou louvado, como eu sou respeitado, como eu mereço essas reverências. Não, eles não A pensam vaca, isso. inclusive, vai comer a guirlanda. Ah, sim, é porque. Vai comer. É, inclusive, existem flores que são colocadas em saladas que na alimentação humana também. Então, quer dizer, a vaca, ela não, para ela, a guirlanda não representa nenhuma grandeza para o ego dela, né? E explica Shankara, o conhecedor de Brahman é indiferente ao destino deste corpo, que continua a viver pelo efeito das suas ações passadas. Porque o fogo do desejo já se esgotou para esse sábio, para esse iluminado. Então, não existe mais combustível para que ele continue avivando este corpo.
Mas, devido às ações passadas, ele ainda está vivo no corpo, porque está ainda terminando o resultado final de seus karmas ou ações passadas, as reações dessas ações passadas. E diz então Shankara, sua mente está absorta no bem-aventurado Brahman. Então ele não está absorto, envolvido com o corpo físico. E o 417 diz que o conhecedor de Brahman realizou seu verdadeiro ser, o Atman, que é a alegria infinita. Que motivo ou desejo pode ele ter para apegar-se a esse corpo e alimentá-lo? Ou seja, ele já atingiu a meta da vida. Então, para ele, se o corpo para de viver agora ou mais na frente, mais algum tempo, para ele não significa mais nada, porque a missão já está cumprida, encerrada. 418. Diz Shankara, experimentar em seu próprio coração e também no mundo exterior a bem-aventurança infinita do Atman. Tal é a recompensa obtida pelo yogi que atingiu a perfeição e a libertação ainda nesta vida. Então, a recompensa é usufruir, saborear este néctar de bem-aventurança que é a realização do nosso próprio ser. Bom, pode ler você aqui, impassibilidade. Então, esse é o desapego ao corpo, ou o como foi colocado, A impassibilidade, é o despreendimento, despreendimento. Então, porque preendimento vem da palavra de prisão, de prender, né? E o desprender é quando você se livra, né? então agora vem o próximo, né, que está escrito impassibilidade, que na verdade quer dizer desapego. Essa impassibilidade quer dizer quando o mundo objetivo cessa, é o desapego ou a equanimidade. Pode-se traduzir essa palavra impassibilidade como equanimidade e desapego. Então, o versículo 419 nos diz: o fruto da impassibilidade ou do desapego é a iluminação. O fruto da iluminação é o apaziguamento do desejo, ou a cessação, acalmar os desejos. Apaziguardo é a experiência da bem-aventurança do Atman, da qual provém a paz. Porque quando você, então, se livra dos desejos, aí vem a bem-aventurança do Atman e a paz. Porque da bem-aventurança do Atman é que provém a paz. Assim como Cristo falou, eu não vos dou a paz do mundo, a minha paz é a paz de Deus. É a paz do ser. É a paz do ser. Então, essa paz não é a paz que a gente busca no mundo. É claro que hoje, por exemplo, lembrando, o mundo precisa de paz, por causa das guerras que estão em curso. Mas essa paz é transitória, porque
Hoje tem paz, amanhã já tem guerra. E a paz de Deus é E a paz de eterna. Deus é eterna. Então, mesmo você estando numa guerra, se você está com a paz de Deus, com a paz da bem-aventurança do Atman, você está com a paz verdadeira. Aí sim você está em paz. Você pode dizer que essa é a paz de Deus, a paz do Atman, a paz de Brahman. Então, e para isso tem um caminho que Shankara nos disse, que o fruto, então, do desapego, da impassibilidade é a iluminação. E o fruto da iluminação é o apaziguamento, ou a diminuição, a calmaria dos desejos, acabar com os desejos. E do desejo apaziguado, aí surge a experiência da bem-aventurança do Atman, da onde vem a paz de Deus, da onde vem a paz do ser. E aí no 420, ele continua dizendo: os primeiros passos são inúteis quando não se trilha o caminho até o fim. Então, a prática, quando você começa, você tem que continuar, tem que ir até o fim, você tem que praticar, praticar, praticar. Então, você não, Começa e para. quando você está, é igual quando você entra na escola, você começa a aprender matemática. Você tem que aprender a matemática, você tem que seguir naquele ensino, que é um ensino difícil, uma coisa, você tem que evoluir. Você não vai aprender só a somar, multiplicar, dividir, subtrair e aprender a matemática. E deixa de lado o outro aprendizado. Então, você tem que continuar. Tem que chegar até o fim para conhecer toda a matemática. Então, aí, Shankara está recomendando a perseverança, né? A A perseverança, continuidade. a perseverança. E hoje, como está uma palavra que também está muito em voga, resiliência. Você tem que sempre estar fazendo, recomeçando, tá sempre qualquer coisa que tire você daquele rumo, daquele caminho, daquela prática, você tem que retornar. A impassibilidade ou o desapego, a suprema satisfação é e a incomparável bem-aventurança devem suceder-se naturalmente uma à outra. Então, primeiro nós temos que ter o desapego, depois nós temos que estar completamente satisfeitos com qualquer coisa que nos venha, se é o bem, se é o mal, se é o gosto ou desgosto, está além dos pares opostos, o Santosha, né? estar bem, com a suprema satisfação, na suprema santosha, contentamento, e a incomparável bem-aventurança, que está além ainda dessa satisfação, devem suceder-se naturalmente uma à outra. Quer dizer, quando a Tem gente uma ordem. começar a praticar, a gente não deve achar que a gente não vai conseguir seguir essa trilha. Esse caminho Shankara está nos dando aqui para seguir, Passo a passo, passo a passo. esses três etapas que Essas ele 3 etapas são colocou. importantes. E ele está afirmando que, principalmente, a primeira coisa é termos a calma, é termos o desapego. O vairagya, a impassibilidade, é muito importante. Isso ele está falando aqui. E aí, no 421, ele continua dizendo, continua nos ensinando: sabe-se que o fruto da iluminação é a cessação do sofrimento, porque sabemos, né, que este mundo é o vale da tristeza e da morte, do sofrimento, né? Tudo é sofrimento nesse mundo. O senhor Buda já nos disse que tudo é sofrimento. Então, sabe-se que o fruto da iluminação é a cessação do sofrimento. Um homem ou uma pessoa Sim. pode cometer muitas más ações por causa da sua ignorância. Mas como pode continuar a fazer o mal quando o discernimento foi despertado em seu ser? Então, isso é uma admoestação para nós mesmos. Então, nós que já, mesmo que seja um pouquinho, já despertamos o discernimento em nós,
Então, nós não podemos continuar a fazer o mal. Nós temos que sempre estarmos vigilantes e atentos, porque a gente às vezes nem sabe que está fazendo mal, mas nós não somos mais ignorantes, como ele diz aqui, que através da ignorância, podemos fazer o mal e não saber. Mas quando já temos esse pouquinho de discernimento despertado dentro de nós, e não podemos continuar a fazer o mal. E o mal se reflete não só nas nossas ações, mas nos nossos pensamentos também. Quando nós ficamos com raiva de alguém, a gente maldiz alguém, a gente briga com alguém, a gente mata algum animal, assim. Então, nós não podemos fazer o mal, porque nós já temos discernimento, que já foi despertado em nós. E agora, então, ele continua no 422. A iluminação leva o ser humano a afastar-se do mal e do irreal. Porque não é só o mal, mas é também o irreal. Ou este mundo, como o Shankara já falou aí nos versículos passados. O apego a eles resulta da ignorância. O apego ao mal e ao irreal. E ao irreal. Resulta da ignorância. Compara o homem que sabe, compara a pessoa que sabe o que é uma miragem com a pessoa que lhe ignora a natureza. O primeiro se afasta dela, o segundo corre para ela a fim De saciar de saciar a sua sede. É porque o segundo ali é o que ignora a natureza da miragem. Da miragem. Ele não sabe que é uma miragem. Compara o homem que sabe que é uma miragem, Do outro que ou a não pessoa que sabe. sabe que é uma miragem, com o outro que ignora a natureza. O primeiro se afasta dela, porque sabe que é uma miragem. O segundo corre para ela para saciar a sua sede. A pessoa que alcançou a compreensão já não é atraída pelo mundo das aparências ou das miragens. Esta é a sua evidente recompensa. Quer dizer, Maravilhoso. Então, nós temos que nos livrar das miragens, porque esse mundo é cheio de miragens, é cheio de projeções, as projeções de Maia. Então, nós temos que nos livrar desse encantamento por essas projeções de Maia. Temos que nos livrar dessas miragens. o mundo todo é uma miragem, O mundo todo é uma miragem. o mundo é considerado vazio. Quando você pega ele já não existe. Ele se desfaz. E todos os seres humanos estão correndo atrás das coisas do mundo, da riqueza do mundo. E quando obtêm essa riqueza, só se sentem vazios. Então, vamos para o 423. Quando se desfaz o nó da ignorância em seu coração, isso é muito importante, o homem se liberta de todo o desejo dos objetos materiais. Então, nós temos que extirpar esse nó da ignorância no nosso coração, para libertarmos-nos de todos os desejos pelo mundo, pelos objetos do mundo materiais. Quando isto ocorre, haverá neste mundo alguma coisa capaz de nos levar a sentir qualquer apego? Quando nós nos livrarmos da nossa ignorância? E se libertar dos desejos? E nos libertarmos dos desejos? Libertar-nos? Não vamos ter mais apego. Não vamos ter mais o apego. E no 424 ele continua: quando os objetos de prazer deixam de excitar o desejo, alcança-se a perfeita renúncia. Então, quer dizer que os objetos do prazer excitam o desejo. Eles é como o gui jogado na fogueira sagrada.
E alimenta. Você joga, por exemplo, uma gasolina numa fogueira, ela explode para Ela cima. explode. Então, o combustível do desejo são os objetos de prazer. Quando a consciência, então, quando se deixam de excitar o desejo, alcança-se a perfeita renúncia, que não é a renúncia externa, é a renúncia interna. Isso também nós temos que compreender bem. Renunciar não é sair por aí dando tudo que se tem e depois ficar sem nada e ficar pedindo para os outros. Renunciar é a gente ter a renúncia interna, nos desapegar internamente. Quando a consciência do ego deixa de existir, alcança-se o perfeito conhecimento. Então, quando nós não temos mais consciência que existe um ego e que nós não nos identificamos mais com ele, então alcança-se o perfeito conhecimento. Quando a mente está absorta em Brahman e deixa de ser perturbada por qualquer outro pensamento, alcança-se o auto-recolhimento, ou alcança-se, então, essa impassibilidade, esse desapego, que em sânscrito se chama vairagya. Então, quer dizer que a sabedoria surge na mente da pessoa que, que extinguiu o ego, deixou de existir esse ego. Aí surge a plena sabedoria, que não depende dos livros, ela vem diretamente do ser para a mente dessa pessoa que extinguiu a consciência do ego. Isso. E quando a extinguida essa consciência do ego e alcançando a perfeita sabedoria, e também extinguindo os pensamentos, porque quando a mente está absorta em Brahman e deixa de ser perturbada por qualquer outro pensamento, então aí se alcança o autorrecolhimento ou a impassibilidade. Aqui no Yoga Sutra se chama Kaivalya. Se chama Kaivalya. Você se Se recolhe recolhe em si mesmo, em si no mesmo. teu próprio ser, assim como uma tartaruga recolhe os membros para dentro do casco dela. Então, Só que esse exemplo é material do casco da tartaruga, e aqui no caso é o recolhimento para o ser, para o Atma, que não é material, ele é transcendental, né? transcendental. E o penúltimo versículo que vamos ler hoje, então, o 425, o homem que permanece continuamente absorto na consciência de Brahman está livre da tirania do mundo objetivo. Então, por isso que a meditação não é só no momento que nós estamos sentados, sem os olhos fechados e concentrando a mente no mantra ou na respiração. Nós temos que manter essa consciência, esse estado meditativo durante todo o dia, durante todas as atividades que nós fazemos, nós temos que manter a nossa consciência absorta em Brahman, constantemente, permanentemente, sempre, para podermos nos livrar da tirania do mundo. Os prazeres que os outros acham tão irresistíveis lhe parecem tão insignificantes quanto o pareceriam a um bebê ou a um homem profundamente adormecido. Que realmente, né, é um exemplo muito bom, porque o bebê não se importa com nada que tem no mundo. E um homem que dorme também não se importa, pode entrar até ladrão na casa dele que ele talvez nem veja. Quando, por alguns momentos, este mundo se apresenta à sua consciência, ele o vê como um mundo de sonhos. Para o sábio. Que não é real, para o sábio, obviamente. Claro. O mundo é como um mundo de sonhos. de, não é real. como castelos de areia. Ele goza os frutos do mérito infinito. Tal pessoa é verdadeiramente bem-aventurada e estimada na terra.
os grandes santos, né? Que conhecemos tantos mestres também. Mas não quer dizer que nós também possamos alcançar esse estado, porque Shankara está nos admoestando para que alcancemos. E no 426, o último versículo de hoje, disse que o homem dotado de autodomínio é iluminado. Disse que o homem, perdão, refazendo. Disse que a pessoa dotada de autodomínio é iluminada quando goza de eterna bem-aventurança. Ele está inteiramente absorto em Brahman, sabe que ele próprio é a realidade imutável que está além de toda ação, está além da ação. Então, E a importância do autodomínio. Então, que essa pessoa que conseguiu ter autocontrole, controle da mente, dos sentidos, dos sentimentos, controle do corpo, é uma pessoa iluminada. E nesse estado, ela é bem-aventurada eternamente. E essa pessoa está completamente absorvida no Supremo, né? Na bem-aventurança suprema. E ela sabe que ela própria é a realidade eterna, imutável, e que está além de qualquer ação e reação desse e mundo aqui material. no sânscrito ele fala além também de toda dualidade. Ah, além da dualidade. Da Brahman dualidade. É o um sem segundo. muito bem. Então, com isto, terminamos. Vamos ao mantra final. Final. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahana Viryam Karavavahi Tejasvinavaditamastu Ma Vidivesha Vahai Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Oh, paz, paz, paz. Amém.